Minuto. Nós estamos iniciando, então, a nossa aula número 7. Né? Não há nada além dele. No nosso livro-texto aí, está na página 126. E é um conceito importante, né? Tem um significado bastante assim, impactante, né? No nosso entendimento, né? E a gente vai ver isso em detalhes, então, na aula de hoje. Acho que a gente pode começar direto. Juninho, tem alguma coisa a dizer? Então, eu já vou começar da forma de sempre, né? A gente fazendo um share screen aqui. E vamos ver se já aparece aí para vocês. Parece que não, né? Ah, está demorando um pouco. Está aparecendo, sim. Está aparecendo? Tá. Ah, então tá ótimo. Apareceu aí também para os amigos, né? Então, essa é do nosso livro-texto, né, que é dividido em 3 unidades, né, em 3 partes. As 3 últimas lições, né, 3 partes de 3. Então, a lição esse conjunto, né, tem a ver, como está aí no título, né, com o trabalho, né, pessoal nosso, né, em relação à espiritualidade. Então, ele começa com uma relação entre o homem e o Criador, que é o que nós vamos ver hoje. Vamos ver depois o trabalho com o desejo de receber. Isso é chamado um caminho da Torá ou um caminho do sofrimento. O que a sabedoria nos diz é que o caminho do sofrimento ele pode e deve ser abreviado, embora sempre venha uma revelação, né, através da sombra, através, às vezes, da escuridão, né, de uma dificuldade, mas a gente não precisa permanecer nela mais do que o mínimo de tempo necessário e trilhar o caminho da Torá. E, por último, a correção do nosso desejo de receber e, especificamente, em que ordem isso é feito. O título da lição é Israel e as Nações do Mundo. Israel significando aqui não o país, né, físico, geográfico, mas um conjunto de desejos que estão mais próximos da doação e que são mais fáceis de serem corrigidos, em oposição às nações do mundo, que são aqueles desejos mais densos, são mais difíceis de ser corrigidos. E a ordem de correção é que começa-se com os desejos mais simples, os mais próximos da doação, os mais fáceis de serem corrigidos. Esse é um processo, né, que nós vamos identificar dentro de nós. E então a gente pode começar com a aula de hoje. Vamos começar direto. Então temos aqui no segundo slide, esperar aparecer aí para os amigos. A nossa aula de hoje ela tem também 3 partes. Né? Eu numerei aí parte 1, parte 2, parte 3, cada uma delas também com 3 partes, por coincidência. Foi organizado assim, né, por aqueles que fizeram um livro. E então vamos falar assim um pouco em geral, né, para a gente dar uma geral do que a gente vai ver hoje. Nós damos essa aula bem em função do livro-texto. A gente procura falar, né, coerentemente com o livro-texto, bem parecido, para depois vocês poderem estudar com mais facilidade, rever, e quando forem ler, né, terem uma facilidade um pouco maior. A gente acha que isso é mais didático. A aula que vocês já viram, teórica, né, que vem do Chile, eles falaram mais sobre um artigo, que é um artigo fundamental. O título é Não Há Ninguém Além Dele, ou A Divindade no Exílio, que é um artigo assim, seminal, né, que fala sobre essa questão de que não há outro além dele. Mas nós aqui estamos seguindo o livro-texto. A gente acha que é mais didático, ajuda mais vocês. Então, a lição 7 começa, né, parte 1.1,
tem como título no livro A Mensagem do Criador, mas fala sobre o bem e o mal. É uma coisa bastante chocante, né? E a gente vai fazer a seguinte pergunta: como é que o mal está no mundo e ele pode vir, né, de um Criador que é todo bondade? Como é que pode acontecer isso, né? Se o Criador é todo bondoso, como é que tem mal no mundo? E nós vamos responder essa questão. Segunda parte, Sou o Primeiro e Último, tem esse título, né? É dito que nós, na verdade, não nos corrigimos, né? Aquela história de que ninguém sai sozinho da prisão. A gente só entra com o nosso desejo, né, de atingir a doação. Mas quem faz esse trabalho é a luz. É chamado até de luz, né, de reforma, luz que reforma, luz circundante. Depois a gente avança para uma questão da fé. Então a gente vai ver que na sabedoria ela tem um conceito de fé que é um pouco distinto do conceito de fé popular. Enquanto a fé popular, a gente acredita naquilo que não vê, né, é pedido a nós, né, que acreditemos, né, naquilo que a gente não vê. Na sabedoria é pedido que a gente venha e veja, que a gente sinta o que é verdade, que a gente construa, né, essa verdade. Portanto, de alguma forma, ela até deixa de ser fé, né, em algum instante. Ela passa a ser uma vivência, um sentimento, né, da pessoa, algo que ela teve na sensação. Aí depois a gente avança para a parte 2, né, o primeiro título é Adesão e Autonomia, que fala da relação do homem com o Criador. Em específico, nessa questão da gente ter como meta a unidade com o Criador e, ao mesmo tempo, a gente manter uma independência. Isso é algo um pouco contraditório, meio paradoxal. Como é que o homem vai se unificar com o Criador e, ao mesmo tempo, manter sua independência, né? Porque se algo é independente, necessariamente há algo nele de diferente, né, do Criador. Senão, não seria independente. E, ao mesmo tempo, ele tem que buscar a adesão ao Criador, essa unidade com o Criador. Então, esse aspecto contraditório, a gente também vai dar uma olhada nisso. E, seguindo, né, a unidade tem o nome de que prazer, né, que é a diferença entre a sensação do prazer no desejo, né, nosso desejo, a gente tem prazer, e a sensação de que existe, né, um Criador que dá esse prazer, que há alguém ou algo, né, que dá esse prazer. E como é que a gente faz essa relação? O ponto seguinte, o 2.3, é mais contraditório ainda. É uma frase, né, que foi dita por Hillel, se eu não me engano: se eu não me preocupar por mim, quem vai fazer isso? Isso é uma contradição com o conceito de não há outro além dele. Porque se ele faz tudo, para que a gente ia precisar fazer alguma coisa? No entanto, é dito: eu preciso fazer. Se eu não me preocupar por mim, quem que vai se preocupar? O homem também tem que fazer isso. Isso, com certeza, é uma contradição. Você sabe que na sabedoria é cheio de paradoxos, né, e contradições, mas todas elas reconciliáveis, né, num nível de entendimento, né, que a gente pode alcançar. A parte terceira começa com montar as partes da alma, que aí já é o trabalho de correção. Já estamos falando da relação do homem e do homem com o homem, ou seja, do homem com o seu próximo, a relação entre os homens. Antes nós falamos da relação do homem com o Criador, e nesse pedaço a gente está falando da relação do homem com o próximo. É dito, né, que o amor ao Criador é alcançado através do amor ao próximo. A frase é: do amor ao próximo ao amor do Criador. E nós vamos ver isso também mais detalhes. O outro ponto é
tem como título Uma Só Luz, Uma Só Criatura e Um Só Cli. É o nosso trabalho de bem dizer o mal e o bem. Nós vamos ver isso logo no primeiro ponto, no 1.1, né? Que é esse sentimento de amargo que eventualmente a gente tem no nosso desejo quando a gente recebe alguma coisa que a gente não gosta, né? Do ponto de vista do sentimento dentro do desejo. E a gente chama isso de amargo, de mal e etc. Mas, na verdade, nós vamos chegar à conclusão hoje que nós precisamos do mal e do bem. Nós precisamos do amargo e do doce, que é exatamente o trabalho nosso, vai ser conciliar, unificar esses dois opostos, que, apesar de opostos, foram criados pelo Criador como coisas complementares e, portanto, unificáveis. E o nosso trabalho é unificar todos esses exemplos, né, que nós recebemos todo dia. Esse é o conceito de não há outro além dele. Ele nos dá milhares, milhões de situações aonde nós vamos ter a oportunidade de conciliar o que a gente considera amargo com doce ou o mal com o bem. E, por último, é só um comentário, né, chamado aí, o título é Único Especial, que cada um de nós é uma pessoa única, especial e que traz uma qualidade especial que é só de cada um de nós, a alma comum. Não há nada que substitua cada um de nós nessa alma comum. Nós somos realmente particulares em relação a reconstruir a alma de Adama Rishon, essa alma comum que nós temos. Então, esse, assim, em geral, é o que essa lição número 7, né, do livro texto, a gente quis mostrar bem didaticamente para vocês poderem rever depois. Bom, agora começa, né, a aula propriamente dita. Eu vou aqui tirar esse share, daqui a pouco a gente volta, para saber se o Tuninho aí quer falar alguma coisa, Tuninho? Bom, acho que tem algumas perguntas aqui. Sim. Uma pergunta do Pedro, né? Ele falando questão de Israel, né? Vou pedir para o Pedro esperar um pouquinho, porque essa aula a gente vai ser daqui a 2 aulas. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão de Israel e as nações no mundo. Então, para não embolar, né, os conceitos, né, e seguir uma linha de raciocínio dentro do que o livro nos propõe, né, e o que o Ravi também acha producente, vamos aí deixar isso para um momento mais futuro. Então ele fala o seguinte também: como entender as analogias ou a linguagem dos ramos? Bom, isso vai acontecendo paulatinamente, né, isso progressivamente, de acordo com o nosso estudo, né, de acordo com o nosso esforço, né, de acordo com o nosso desejo, né, esse alinhamento com a espiritualidade, isso vai ficando claro, né, as analogias, e isso é como qualquer estudo, né, gente? A gente vai, para a gente aprender cálculo avançado, a gente passa pelas operações mais elementares, né, como soma, multiplicação, depois você vai entendendo, conseguindo relacionar coisas mais complexas e tal, né? E a espiritualidade não é diferente. A gente vai progressivamente entendendo a linguagem, né, e cada vez mais adicionando elementos ali e ficando mais clara essa imagem toda, né? Então é isso. Acho que não tem perguntas muito até agora, não. Temos aí o Aguinaldo e o Márcio, se quiserem dar uma boa noite aí para todos, fiquem à vontade. E eu vou... Desculpa, Aguinaldo, eu esqueci de... Agora tá. Boa noite, amigos. Hoje é uma aula bastante interessante, para aprofundar um pouquinho no amor ao próximo. Vamos ouvir bem o Carlos aí. Boa noite a todos também, amigos. Obrigado, Márcio. Então vamos adiante, amigos. Nós resolvemos hoje começar com o que a gente chama de uma intenção. Uma intenção é algo que, antes de nós nos reunirmos e tudo, num grau, né, mais para frente do curso, principalmente na terceira fase, né, que a gente chama de grupo jovem, a gente sempre se reúne e começa lendo
né, uma intenção. Hoje nós vamos ler uma intenção que é de Maimônides, né, um filósofo, né, antigo judeu. E eu vou pedir ao Márcio para dar uma lida. Márcio, dá para você dar uma lida aí para nós? Dá sim, Carlos. Por favor. Vamos lá, intenção. O fundamento de todos os fundamentos é o pilar da sabedoria. É saber que há um ser primordial, que trouxe à existência tudo que existe, tudo que há nos céus e na terra e entre eles. Só veio a existir pela verdade de sua existência. A ideia que ele pode inexistir implica que nada mais pode existir. A ideia que tudo pode deixar de existir implica que ele sozinho continua a existir. E a nulificação da existência de tudo não nulifica a sua existência, porque todas as criações dependem dele. Mas ele, bendito seja, não carece nem delas e nem de nenhuma delas, pois a sua realidade não é similar à realidade da existência de nenhum outro ser criado. Rabi Moshe ben Maimon. Lehaim. Obrigado, Mário. Aguinaldo, você quer comentar essa leitura? Posso comentar. Como o Carlos disse, a gente vai aprender que, para a gente entender o Criador, entender o atributo de doação, nós temos que vivenciar, nós temos que trazer isso. Então, por isso que o Criador é bom, como o Carlos disse, venha e veja. Venha para um determinado nível de percepção, e aí você vai poder ver. Antes disso, a gente não acredita em nada, que o Carlos vai explicar também o que seria essa fé, né, para o cabalista. Ou a gente acredita baseado em experiência que a gente consegue comprovar. Então, na verdade, o cabalista é bastante cético. Então, até mesmo o Criador nós queremos experimentar para a gente poder acreditar. E a fé, o Carlos vai explicar depois, na Kabbalah, ela é um pouquinho diferente do sistema religioso que a gente conhece. Mas não é contradição, mas é uma adição, vamos dizer assim, que a gente vai colocar em nossa percepção da realidade. É isso aí. Segue aí, Carlos. Obrigado, Aguinaldo. Tudo bem. Então, amigos, hoje o Tuninho tinha preparado um mind map, né? Um mapa da mente. Tuninho, você quer começar? Nós temos alguns vídeos para a gente ver, mas eu acho que vamos esperar o Tuninho chegar na hora do vídeo, aí o Tuninho pede para a gente passar os vídeos, né, Tuninho? Opa, claro. Tenhamos algumas perguntas agora já, né? Sim, fique à vontade, amigos. Vocês são os norteadores da aula, né? Eu acho que todos os alunos aqui a gente está mais preocupado em absorver as dúvidas, né? E todas essas demandas que vocês trazem para nós, para que nós aqui nessa reunião, né, de amigos que já passaram por algumas fases, né, possam aí discutir e clarificar isso aí. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês um resumo, né, da aula desse tema, não há nada além dele. Então, tá claro aí para todos? Todo mundo está conseguindo ver? Tá tranquilo? Beleza, mas antes de compartilhar... calma aí. Antes de compartilhar esse mapa, eu vou ler a primeira parte do não há nada, não há ninguém além dele, né? Esse é do Shamat. Depois eu vou colocar um vídeo para vocês, muito legal, né, que fala um pouquinho da história do Shamat. É uma história bem bonita, né? Como que ele foi editado, né? Por quem que foi editado, e a história é um pouquinho dela. Então, tá lá, né? Não há ninguém além dele. Está escrito que... Eu só vou ler só, por enquanto, só essa primeira parte aqui, tá? Então tá lá. Está escrito que não há ninguém além dele, o que significa que não há nenhum poder no mundo capaz de fazer alguma coisa contra a sua vontade. Se o homem vê que há coisas neste mundo que neguem o domínio do alto, é porque ele quer assim. Ok? Então esse é o primeiro parágrafo aí
do primeiro texto do livro Chamate, né, que a tradução é Eu Ouvi. Então, antes de começar o mapa aqui também, vou colocar um vídeo para vocês que fala um pouco do Chamate. Todo mundo está conseguindo ver bem? Então, vou soltar aqui. Um vídeo bem legal. Shamati means I have heard. And these articles were lessons spoken by Bala Salam to his students. And his son, Rabash, Rav Baruch Shalom Halevi Ashlag, was one of his students. And he wrote what his father said. And he kept it in a little personal notebook. And it was something, this notebook was something that he kept with him all the time. He had a few books that he constantly referred to, and this, the directions, the instructions, and the words of his father, he kept close to him. Rav Michael Lightman, who is my teacher and the teacher of B'nai Baruch, was Rav Baruch's personal assistant. He took care of all of his affairs and was with him all the time. And he was his direct disciple. And at the time, towards the end of Rav Baruch's life, Rav Lightman was with him. He was with him in the hospital. He was with him during that process. And during the time that he had studied with him, Rabash had shown him many texts that he hadn't seen before and that hadn't been shared with some of the other students. And Rav was aware of this notebook, and he had seen it and had borrowed it occasionally to learn from and so on, and it was a very precious thing. And when Rabash was on his deathbed, he gave this book to Rav Lightman. And Michael Lightman published the book. And it contains beautiful articles describing the inner work of a person. A lot of the work in Kabbalah is technical work. The study of the 10 Sephirot, Talmud Esher Sephirot, and other technical works, the Tree of Life, the Zohar, which deal with the technical aspects of creation as well as the inner states related to them. Well, these articles in the book Shamati, they're specifically made for the student to find himself, to identify inner states and to connect these inner states to the technical work and the Kabbalistic work as a whole. And they contain thought from the highest level of reality. Bom, bem legal, né? Um livro muito importante para nós que estudamos a Kabbalah, que é o Shamati. É um livro assim que acompanhou, né, o Rabash, né, que foi o professor do nosso professor, né? Então a gente vai ver que dentro da Kabbalah tem essa linhagem, né, de cabalistas. Olha o Carlos mostrando ali o Shamati, esse livrinho azul. É muito legal. Esse é de bolso, né? Esse aí pode levar para qualquer lugar, né? Então pode ouvir em qualquer lugar. Então é um livro bem especial, né, com essas aulas, e é um conselho bem interessante assim, de seguir, sempre estar anotando coisas e estar revisitando essas anotações, né, porque isso cria-se camadas, né, de compreensão, então você vai substituindo, isso também é uma forma de você estar qualificando o seu avanço espiritual. É muito interessante como você escreve, né, tem um bloco de notas ali, e você revisita esse bloco de notas e vê o quanto você já expandiu ali o seu entendimento sobre alguns artigos, alguns textos, alguns temas, né? O conceito de fé vai evoluir muito, o conceito de criador vai evoluir muito, o conceito de intenção vai evoluir muito. Todos esses conceitos eles vão criando
novas conformações. Então, isso é legal ter essas anotações, né? Então, o grande exemplo é o Rabash, né? Que tinha esse livrinho aí, né? Quer dizer, livrinho, né? Essas grandes anotações, né? Esses grandes roteiros aí para grandes revelações, né? E desembaralhos internos, né? A Kabbalah, o estudo cabalístico é muito legal porque é como se fosse um jogo, né, de resolver paradoxos, né? Cada paradoxo que a gente resolve é uma grande luz que surge dentro de nós. Então, e a Kabbalah ela vai propor muitos paradoxos, né? Então isso é e o jogo, né, esse jogo de desembaraçar esses paradoxos é muito legal. E o mais interessante, vocês já quebraram alguma coisa assim, tentaram montar e quando vocês tentaram montar sobrou uma peça? Isso acontece muito, né? A gente vai desmontar um aparelho eletrônico, aí quando vai montar de novo tem uma peça faltando. Então isso na Kabbalah não pode acontecer, né? Se estiver faltando alguma peça é porque não foi incluso todos os elementos ali da realidade. Então todos os elementos eles estão conectados por fios invisíveis, né? Que quando nós vamos remontar esses elementos, né? Tentar remontar essa alma, essa estrutura primordial, todos os elementos têm que estar contidos ali, né? Então todos esses elementos eles precisam fazer parte desse plano da criação. Vou compartilhar aqui com vocês um mapinha, né? Claro que eu não vou chegar à altura do meu amigo Carlos aqui, mas vou tentar explicar alguma coisa. Então vamos lá. Então já lemos aí uma parte do Shamat, né? Que fala de não há ninguém além dele. E tem uma questão também na Kabbalah, que é a questão de pedir, né? Eu vou pedir o quê? O que eu vou pedir, né? Se nós, em algumas aulas anteriores, através da Kabbalah, nós descobrimos que existe um sistema que a ação final se encontrava no pensamento inicial. Então, de certa maneira, todos os nossos caminhos eles têm uma trilha muito bem definida, ok? Então, o que eu vou pedir? Então, se existe essa trilha, se existe essa estratagema, né, toda aí, muito bem elaborada pelo sistema superior, o que eu vou pedir para que ele se modifique ou que o meu desejo comece a se conformar dentro desse grande sistema? Então, se nós somos guiados por esse sistema, o que eu vou pedir, né? Então, fica aí esse paradoxo também, né? Então, porque existe essa oração, né, essa clemência por mais prosperidade, né, por eu ter um trabalho melhor, enfim, isso faz parte da vida, é claro. Mas dentro desse sistema que já existe uma imagem final, né, um resultado final, o que eu vou pedir? Então, fica aí essa questão para que se resolva aí essa pergunta, essa retórica, né, para vocês. Ok? Então, em todas as situações, tanto ruins quanto boas, nós devemos aí tentar criar esse vínculo, né, essa relacionar com esse plano da criação, que cada vez mais, quanto mais elementos nós vamos adicionando dentro desse estudo cabalístico, esses elementos, tanto bons quanto ruins, eles vão, né, sendo colocados ali nos compartimentos que eles cabem com mais precisão, né? Então, todos os elementos eles vão, por fim, ganhando espaço ali realmente nos lugares que eles são de origem. Ok? Então tem um videozinho sobre a inclinação ao mal, que é muito legal, que o Carlos vai colocar para a gente agora, que ele levanta essa questão, né? Pô, então se tudo é bom, se todo o sistema superior é benevolente, então por que existe o mal, né? Então, acho que esse primeiro vídeo pode já começar aí a passar algumas clarificações aí acerca disso aí. Opa, tá mudo aí, o seu microfone. Eu tinha esquecido o som do microfone e do filme. E do vídeo. Vamos lá, eu acho que agora vai dar certo. Shachal from the virtual group says, how could there be an evil inclination if there is none else besides him?
Who created the evil inclination if there is none else besides him? None else besides him created the evil inclination. So how could it be that it exists if there is nothing else besides him? Under none else besides him exists the evil inclination. He created the evil inclination. That evil inclination exists under the Creator. The Creator governs it. It's the Creator's son. Do you understand that? If it says, I have created the evil inclination. So what is there to say here? I suppose that what he's asking is that none else besides him who is good that does good. From good that does good, utter good that does good, has created the evil inclination. The final act is in the preliminary thought, because if you take the thought of creating someone besides you that will reach your level, that you can benefit with your mind and heart to the fullest, then you have no choice. You have to create a Kli in him, and that Kli has to have in quality and quantity and understanding and attainment the same as you have, only in an opposite projection, and this is what the Creator did. Thus the evil inclination is the whole of creation. You don't need anything besides it. Isso é muito legal, né? Algum amigo quer complementar esse vídeo? Talvez o pessoal queira ver de novo. Muito bom. Ele dá um nó na cabeça, né? Então. Se os amigos quiserem ver de novo. Coloca de novo, Toninho? Segunda vez? Acho que é bom. É bom. Tá bom, é um vídeo curtinho, né? Então, vamos ver de novo. Shachal from the virtual group says, how could there be an evil inclination if there is none else besides him? Who created the evil inclination if there is none else besides him? None else besides him created the evil inclination. So how could it be that it exists if there is nothing else besides him? Under none else besides him exists the evil inclination. He created the evil inclination. That evil inclination exists under the Creator. The Creator governs it. It's the Creator's son. Do you understand that? If it says, I have created the evil inclination. So what is there to say here? I suppose that what he's asking is that none else besides him who is good that does good. From good that does good, utter good that does good, has created the evil inclination. The final act is in the preliminary thought, because if you take the thought of creating someone besides you that will reach your level, that you can benefit with your mind and heart to the fullest, then you have no choice. You have to create a Kli in him, and that Kli has to have in quality and quantity and understanding and attainment the same as you have, only in an opposite projection, and this is what the Creator did. Thus the evil inclination is the whole of creation. You don't need anything besides it. Muito bom. Bom, então... É muito legal. Turinho, talvez a gente possa agora falar um pouco daquele problema básico, né, de como é que pode ser que de um criador, né, que a gente considera bom e benfeitor, saia o mal, né, no nosso mundo. Então, por quê? O nosso conceito de não há nada além dele, o que significa isso? Isso é um princípio
de percepção do mundo, né, que a gente chama, nesse acrônimo, não há outro além dele. Isso é atribuição de que cada fato, né, todos os casos da realidade, né, tem uma única origem. E essa origem, essa raiz, né, ela é uma força única que dirige toda a criação, né, que é essa força de doação e amor que nós chamamos de Criador. Então, isso é o significado, né, básico, né, do principal assim, da lição. Significado de não há nada além dele. É um princípio de que a gente atribui a cada fato, a todos os fatos, né, da nossa realidade, a gente atribui a uma única origem, né, a uma raiz única. E essa raiz, origem, força, a gente chama de força de doação e amor. A gente chama de Criador. Então, como é que pode ser que desse dito bem absoluto, bom e benfeitor, possa sair o mal? Essa é uma questão que a sabedoria explica, utilizando os conceitos de percepção da realidade, de oposição. Então, eu queria dividir aqui com vocês e desenhar aqui uma solução. Então, vou precisar fazer um share, né? Eu vou tentar fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Vou desenhar aqui no whiteboard. Vamos ver se esse negócio funciona. Vamos ver. O whiteboard é do própria ferramenta do Zoom, né? E eu nunca desenhei aqui, mas eu acho que vai dar certo. Bom, vou usar aqui a cor azul e vou... Esse fundo branco aí tá parecendo até em soft. A luz preenchendo tudo. Eu espero que eu não vá tão longe assim. Então, nós, né, vou fazer aqui um desenho, uma vez eu vi o Rafa falando, isso aqui somos nós. 2 olhinhos aqui, um nariz, a gente recebendo impressões que vêm de fora. Vem de onde? De alguma coisa, uma nuvem, alguma coisa que está lá de fora aqui, que não interessa o que é. Mas nós percebemos isso, e aqui na parte de trás do nosso cérebro, como eu disse, a gente tem uma tela aqui no córtex visual, por exemplo, nós recebemos essas impressões. E aqui, o que acontece em primeiro lugar? Tudo que nós sentimos como nós já vimos, dentro de nós. É dito que todos os mundos estão dentro do homem. Então, tudo que a gente percebe subjetivamente. Não é? De uma forma subjetiva e dentro de nós. Bom, aqui eu estou me referindo a eventos que a gente acha que existem, né, do lado de fora. E essas percepções, elas, na verdade, são processadas, vamos dizer, por algo que está dentro de nós. Isso, dentro do nosso cérebro, é dito que é processada pelo nosso ego. E o que é o ego? O ego é aquela intenção, né, para mim mesmo. Aquela intenção que a gente associa com o egoísmo. Então, tudo que passa por aqui, a gente recebe do lado de cá. Alguns desses eventos, a gente acha que eles estão do lado de fora e são negativos. Outros a gente acha que são positivos. Então, de alguma forma, essa é a nossa interpretação. Aqui dentro, a gente sente alguns desses eventos como negativos e algumas outras coisas como positivas. Os negativos aqui são as coisas que a gente acha que são amargas, né? Aquilo que não agradou o nosso desejo, aquilo que a gente acha que é mal, em oposição, né,
a coisas que a gente acha que são boas, ou, de uma maneira geral, o mal, né, e o bem. Sendo o oposto aqui do amargo, a gente chama de doce, né? Doce não tem acento, não. Então, nessa tela, a gente vê uma imagem projetada do mundo que está lá do lado de fora. Então, o que é dito para nós? É dito que não há nada além do Criador, que todos os eventos vêm do Criador. Foi o que nós dissemos do significado de não há nada além dele, a atribuição de cada fato da realidade, né, a uma única origem. E essa origem é o Criador. E a gente já ouviu também dizer que o Criador é o bom que faz o bem. Então a gente acha que isso que está do lado de fora é bom, né, que faz o bem. Ou seja, é um bem absoluto que está do lado de fora. Bom, então, se isso é o bem absoluto, como é que a gente sente aqui dentro, eventualmente, como amargo, mal, né? Uma coisa ruim para nós? Como é que isso acontece? Bom, isso acontece por causa da nossa percepção da realidade subjetiva. Então, aqui a gente percebe a realidade de uma forma subjetiva e de uma forma filtrada, vamos dizer assim, filtrada pelos nossos processos internos. E esse processamento interno, o básico dele, como se fosse um sistema operacional Windows, né, que fica por baixo, por assim dizer, de programas aplicativos, como um Word, um Excel, ou um próprio WhatsApp, ou, no caso do celular, né, ou o próprio Zoom que a gente está usando aqui, qualquer programa, qualquer aplicativo. Por baixo dele roda um programa que, na verdade, é o que a gente chama, na sabedoria, de cálculo. A gente está sempre fazendo um cálculo que é o que eu vou ganhar com isso. O que é que tem de bom nesse evento, né, que está chegando aqui para mim? O que é que eu ganho com isso? Ou seja, em cima de qualquer coisa que é processada internamente, a gente constrói o que é chamado de uma intenção, como nós já vimos antes. E essa intenção, ela tem duas possibilidades. Ou você recebe no seu desejo de receber, né, porque o nosso desejo está aqui. Esse azul aqui, né, embora esteja escrevendo em vermelho, é o nosso desejo. E por cima dele a gente tem uma intenção. E só temos dois tipos de intenção aqui. Ou a gente tem a intenção, né, de receber nesse desejo para receber mesmo, para mim, ou eu tenho uma intenção desse desejo de receber para doar. Não há outra possibilidade. Se vocês olharem para dentro de vocês, vão ver que em cada desejo que a gente deseja, existe uma intenção associada a ele. Não existe desejo desincorporado voando por aí. Cada desejo que vocês têm tem uma intenção associada. E isso, como a sabedoria diz, não é para vocês aceitarem, é para olhar para dentro de vocês e verem que essa que é a verdade, a realidade. Então, há um conjunto, né, de desejo e intenção. Acontece, e a sabedoria diz que, quando, vou desenhar aqui de novo, nós temos, vou voltar aqui para a cor azul, que nós temos eventos que nos surgem aonde? Na nossa caixa, vamos dizer assim, naquilo que eu considero meu eu, e que esses eventos eles vão ser processados, e eles vão ser processados também por uma intenção que reside aqui em cima,
e que essa intenção ela vai ser uma intenção de receber ou de doar, e que aqui dentro eu tenho o meu desejo. E que isso vai ser percebido, né, numa tela dentro de nós mesmos. E como é que isso vai acontecer? Acontece que isso vai passar por aqui e é dito para nós que quando nós tivermos esse nosso desejo distorcido, quebrado, o que acontece do lado de cá, quando a gente coloca uma intenção em cima dele de receber para si mesmo, há uma possibilidade de que nós sintamos todos esses desejos como coisas amargas. E quando nós filtramos os eventos do lado de fora, nós os sentimos como positivos se eles tiverem uma intenção de doação associadas a eles. Então, nós daqui interpretamos, e aqui é que vem o ponto, que esses desejos estão do lado de fora e chegaram negativos para nós aqui embaixo, e eles são negativos lá fora. Mas, na verdade, é dito que lá fora está o Criador. E o Criador é o bom absoluto, o bem absoluto. Então, tudo que está aqui é positivo. Todos. Não existe coisa negativa. Então, esses negativos aqui, eles são positivos. E nós, no nosso sentimento, aqui embaixo, que é o nosso sentir, né? Está nesse nível aqui, o que a gente costuma fazer? A gente costuma querer mudar a realidade lá em cima. Querer pedir que o Criador mude aquilo que Ele está nos enviando aqui embaixo. Mas, na verdade, o que Ele nos enviou é sempre positivo. É positivo aqui, era positivo aqui, e aqui, nesse ponto, é que nós o traduzimos como negativo. Essa negatividade, ela existe dentro de nós mesmos. E é visto, então, como mal, não porque o Criador criou um mal, mas porque é percebido assim, nessa dualidade de bem e mal. Dentro do nosso sentido, do nosso desejo. Então, isso é digamos assim, um entendimento que vai nos permitir, né, ter essa consciência de que todos os casos da realidade vêm de uma força única que é positiva, que é boa. E essa dualidade entre mal e bem, entre amargo e doce, foi também criada de propósito pelo Criador para nos dar a chance de trabalhar entre esse dipolo, essa oposição. Porque nós precisamos de diferença, precisamos de oposição em todas as coisas. Se a gente não tiver oposição, a gente nem vê. A gente não vê, né, se uma coisa é quente ou fria, se não tiver um alto ou baixo, não vê se uma coisa é alta, se não tiver um baixo relativo, não vê se uma coisa é amarga, se não tiver um doce, e vice-versa, não vê que uma coisa é doação, se não houver recepção. Nós precisamos desse ambiente. Então, é assim que, de um Criador bom e benfeitor, sai o mal, entre aspas. Quando a gente entende esse processo, o que vem a acontecer? O mal não tem existência. O mal é bem também, porque ele vai servir para o nosso desenvolvimento.
esse mal aqui é só a ausência do bem, que nós ainda não cobrimos o mal com o bem. Ainda não transcendemos o amargo, colocando nele uma intenção de doação. E esse é todo o trabalho que a gente pode e deve realizar. Não é? E do Criador não sai mal. O Criador realmente é bom e benfeitor, e esse mal, entre aspas, que nem é mal, né, faz parte da oportunidade de trabalho que a gente tem, está dentro de nós. E a nossa oportunidade, isso traz para nós a oportunidade de correção, que é colocar a intenção correta em cima dos nossos desejos. Amigos, era isso que eu queria mostrar. Muito legal. Acho que temos algumas perguntas aqui, hein? O Aguinaldo quer responder as perguntas? Vou pegar uma aqui que estava bem ali em cima. Marcelo perguntando se pode ler o chamate. Pode ler o chamate sim, porque esse curso aqui vai estar terminando. Vocês vão entrar no intermediário, que também é mais 10 semanas. Então, em termos de tempo, isso aí vai até ajudar bastante, tá? Temos a tradução para o português só em PDF, não temos o chamate impresso, tá? Mas você pode acessar a Amazon também. Tem um sistema que eles imprimem, né, em tamanho de folha A4 e mandam pelo correio. Se tiver interesse, claro, né? Senão é só ler em PDF mesmo. Aquele que o Carlos está ali mostrando, ele é em espanhol, tá? É um livrinho pequenininho em espanhol. E eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer ao Aguinaldo, porque eu ganhei esse livro do amigo Aguinaldo. Ele me deu de presente. Então, quem tiver, é um prazer. Quem tiver facilidade para ler espanhol, ele tem impresso em espanhol, tem em inglês também, que é um livro pequenininho, é fácil. Bom, então o chamate é fácil. E o André comentando sobre Não Existe o Mal, né? Que existe uma disparidade. O Carlos escreveu bastante, bem claro nesse formato que ele estava no Whitebird aí, o caminho, né? A diferenciação de luz só acontece na percepção. Só existe uma luz do lado de fora, que é a luz do Criador, a gente chama de luz direta. Então, a divisão que acontece é só na hora que chega no pli, né? Então, essa variação depende da nossa percepção. E o André, continuando ali embaixo, né? Se essa disparidade faz parte do processo de correção. Como a gente leu também, o pensamento inicial da criação é que o ser seja perfeito no final. Então, todo esse processo intermediário, que a gente chama de correção, já está previsto no pensamento inicial do Criador. Então, toda essa fase é uma questão de percepção. Ela pode durar 6.000 anos, como a gente já aprendeu nos gráficos, né? 6.000 anos, que é uma fase, um número cabalístico, e é um período de correção. Mas o objetivo é chegar no final da correção, ser perfeito e realmente semelhante em doação com o Criador. Bom, vou passar para o Carlos continuar, não sei se sobrou mais alguma. Bom, tem um slide aqui, só para ilustrar um pouco mais essa questão do amargo e doce, né? Só para ilustrar um pouquinho mais, né? Então, nós vimos, né, na aula passada, Mundos e Almas, que tinha uma alma, né, que foi forjada lá em amor e doação, né, em todos os elementos completamente unidos, e por uma causa e efeito, né, por uma sequência de causas e efeitos, né, todo esse sistema integrado ele foi ocultado, né? Então ele atravessou um limite, né, em que o mundo espiritual ficou completamente oculto, e isso se desembocou na nossa realidade, que é uma realidade de recepção, em que o nosso desejo ele acaba entendendo a realidade como amargo ou doce, né? O que vai acontecendo é, como o Carlos disse, essa criação, né, esse incremento da intenção. E essa intenção, como é que ela vai surgindo? Como é que ela vai ficando consciente? Porque tudo é uma questão de consciência, de esforço, né? A partir do momento que você tem consciência que existe um plano, né, superior, né, e um sistema de gerência,
e que existem elementos que você pode adicionar ao seu desejo, a partir desse momento você tem a consciência e sabe todas as ferramentas que você tem que utilizar para incrementar essa intenção e, né, e deixar ela mais robusta, né? E cada vez mais robusta, cada vez mais a tua tela, o teu filtro, ele vai conseguindo compreender essa realidade de acordo com o sistema espiritual. Então, como é que eu vou incrementar essa intenção? Através do estudo, né, dos amigos, de tentar incluir todos esses elementos de acordo com o Criador, né, com todas essas propriedades que nós vamos estudando do Criador, né, nós vamos pegando esses elementos e encaixando internamente ali e fazendo o nosso ajuste. Cada um tem um ajuste interno, cada um tem uma peça fundamental da realidade, assim como o Carlos disse também, né, nós todos somos fundamentais para a reconstrução dessa alma de Adão e Shon, e esse conceito de amargo e doce, ele passa a ser substituído pelo conceito de verdade ou mentira, que verdade estaria direcionado à aproximação dessa conexão e a mentira à desconexão. Então, tudo que está desconectado viraria mentira e tudo que seria verdade seria esse sistema conectado. Então, por exemplo, você pode ter uma coisa que é amarga, mas ela ser verdade, né? E pode ser uma coisa que é doce e pode ser uma mentira. Então, você pode ter vários exemplos, né? Por exemplo, pode ser você vai ter que conviver, né, com a sua ex-mulher, por exemplo. Você vai ter que conviver com a sua ex-mulher dentro do apartamento. É amargo, né? Mas você está se reconectando, você está aprendendo elementos novos ali, né? Então, é amargo, né? Mas a grande verdade é que você, né, está cumprindo ali com a conexão. Esse exemplo não foi lá essas coisas, mas, né, contribui aí para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o mais interessante é que tem também outro conceito muito importante dentro da Kabbalah, é que aquele é um conceito que vai acompanhar a gente por todo o nosso desenvolvimento, que é, se a luz criou o vaso, é a luz que vai corrigi-lo, né? Então, a partir do momento que nós desenvolvemos, né, que surge esse desejo pela espiritualidade, e isso fica muito latente, a partir desse momento, a partir do ponto no coração, que é um desejo especial pela espiritualidade, nós já temos condições de interagir com o sistema criador. Então, a partir do momento que nós começamos a interagir, é claro, né, assim como um bebê. O bebê, ele começa a interagir com a realidade de forma muito modesta, ele vai ali progressivamente ganhando um grau de liberdade muito maior de acordo com o seu desenvolvimento. E a mesma coisa acontece com o desenvolvimento espiritual. Nós somos como crianças, né, engatinhando. Num primeiro momento, a gente vai aceitando, né, a gente vê que o bebê ele aceita tudo da realidade, né? Ele, na verdade, ele tem um desenvolvimento muito pré-estabelecido, né? Se a gente pegar vários bebês, se nós pegarmos vários bebês, nós veremos, né, que, assim, estatisticamente, eles, em determinados períodos, salvo aqueles que possuem alguma deficiência cognitiva, né, todos aqueles que têm um estado natural, normal, né, eles têm ali um programa de desenvolvimento que é muito parecido. Então, os cabalistas, eles conhecem essas etapas, né, e eles entenderam essas etapas e abriram o livro para que nós pudéssemos pegar esse guia, esse grande guia espiritual, né, esse grande manual de instruções do mundo espiritual, e nós pudéssemos utilizar para que nós pudéssemos retornar a esse mundo espiritual, né, e ter o controle das nossas emoções e do nosso desejo. Imagina, você ter controle depois, porque a partir do momento que você transpassa a barreira espiritual, esse controle do desejo, esse controle das emoções, ele passa a ser uma propriedade do desejo. Então, essa é uma das transformações que acontecem quando se passa a maçom, né? Então, essa luz, o que vai acontecer? Todos essas questões aqui, o que está ali periférico ao vaso, né, você vai conseguindo entender. E a luz, ela vai clarificando, ela vai justificando todos esses conceitos aqui, a finalidade do ar, a intenção. Então, todos esses conceitos, eles vão começando a tomar corpo, né? Eles vão começando a tomar função, e isso vai ficando cada vez mais, vai se tornando um mecanismo, e você vai ganhando propriedade sobre esse mecanismo, né? Então, é só isso que eu queria complementar. E se tiver alguma dúvida, alguma questão aí, se tiver alguma pergunta, se os amigos quiserem, senão a gente volta aqui para o... Tem uma pergunta, Toninho, enquanto você prepara aí o Mind Map. De baixo para cima aqui, o Marcelo está perguntando, então, o mal que nós percebemos também pode ser considerado uma ferramenta para a nossa evolução?
Claro, sem dúvida. O mal é uma percepção, né, dentro dos nossos desejos, né, não corrigidos. Então, o que a gente interpreta, né, como mal, normalmente é aquilo que não agrada ao nosso desejo de receber. Né? Eu até chamo de amargo, né? Gosto de falar amargo, porque não me agradou, não gostei, é mal. Né? Se eu gostei, vai ser bom. Bom para mim, para mim. E quem é esse mim? Esse mim é o meu desejo de receber com a minha intenção normal de receber. Minha intenção egoísta, que me é natural. Então, é exatamente essa intenção, né, que quando chega alguma coisa que não foi boa para o meu receber próprio, é que eu considero mal ou uma coisa amarga, uma coisa que eu não gostei. Então, é exatamente a ferramenta. A revelação do mal é a ferramenta que a gente precisa para revelar aquilo que de vez em quando a gente chama do lado esquerdo, né? O reconhecimento do mal, o reconhecimento de que nós interpretamos as coisas de dentro do nosso desejo de receber com a nossa intenção de receber. E o nosso trabalho é transcender, complementar isso com o oposto, que é a gente dar importância ao Criador, dar importância ao bem geral. Né? Você querer ser sócio do bem, querer que esse bem, ele, como se diz, perpasse, né, todo o universo. Né? Então, quando a gente dá importância ao Criador, importância à espiritualidade, importância à meta de evolução, né, cujo germe está no ponto do coração de cada um de nós, esse desejo de se aproximar do Criador, esse é o lado direito, que a gente contrabalança com esse lado esquerdo do reconhecimento do mal. E aí a gente vai poder, eventualmente, trabalhar, né, e criar aquela linha do meio, onde a gente vai poder avançar. Né? É o ponto de livre-arbítrio nosso, esse meio, né, onde a gente vai poder... Seria esse o caminho? O caminho é esse. É essa composição desses dois opostos, né, unificados num conceito, né, ou transcendidos, né, num conceito maior. Uma tese, uma antítese, né, e uma síntese no meio, vamos dizer assim. Comigo? Muito bom. Vou dar uma avançadinha, daqui a pouco a gente volta um pouco mais para essas questões. Vou avançar. Eu acho que tem um conceito de adoração de ídolos, né? Então, o que disse sobre a adoração de ídolos, né? Então, até atribuir acontecimentos a si mesmo, né, é considerado adoração de ídolos. Esse conceito de adoração de ídolos é um conceito também que vai florescer bastante, né? Vai frutificar bastante, porque o que acontece? Tudo que na Kabbalah, você atribuir qualquer coisa que não seja a esse sistema superior é considerado uma adoração de ídolos, né? Então, nós já temos esse pré-requisito aí para entender a adoração de ídolos, né? Então, às vezes, nós condenamos, a gente culpamos alguém, né? Então, julgamos uma situação ruim, a gente bota a culpa em alguém, isso é bem costumeiro, né, acontecer. Então, o que a Kabbalah nos traz é que isso deve ser relacionado, né, que todos os acontecimentos, tanto ruins quanto bons, eles são uma forma do sistema estar desenvolvendo você ali, desenvolvendo o seu vaso para que essa luz possa, uma hora, preencher esse vaso, né? Então, hoje nós estamos num período tão limítrofe, né, do desejo de receber, que parece que tudo que acontece na realidade, parece que o mundo está completamente entregue à força, alguma outra força que não seja força benevolente. No entanto, o que os cabalistas nos revelam é que nós estamos na época, a época mais importante para que a sabedoria da Kabbalah seja revelada, porque é quando o desejo de receber atingiu o seu pico, né? Então, quando o desejo atinge o seu pico, o seu máximo, né, é que a sabedoria da Kabbalah começa a ser
uma ferramenta indispensável para que nós possamos aí atingir um novo nível de existência. Então, essa questão de adoração de ídolos é atribuir a qualquer outro fator que não seja uma única força boa e benevolente. É difícil, né? No mundo que nós estamos vivendo, é difícil. Então, se você tiver que culpar alguém, culpe o Criador, ok? Então, temos aí várias situações que aparentemente não foram planejadas pelo sistema superior, no entanto, isso aí pode ser um elemento, aí, ser um objeto de estudo para que se consiga justificar, né, coisas como Hitler, assassinatos, roubos. Então, isso tudo faz parte do plano da criação, né? Nessa criação de contrastes, né? Então, você tem um repertório de contrastes muito grande. Então, a partir dessa justificativa do Criador, né? De criar, de estressar os opostos, então todos os elementos, né? Se existe um elemento que a gente julgue não ser necessário, né? Então nós temos que rever, né? E tentar reposicionar esses acontecimentos, ok? Então tem uma frase aqui da lição em russo, né? De 17 de dezembro de 2017, que é o seguinte: não há mal nem bem, apenas tudo em benefício do progresso espiritual, ok? Então vou avançar um pouquinho mais aqui. Nós já falamos um pouco dessa renovação do vínculo com ele, né? Eu só vou dar uma pincelada um pouquinho mais. Então, todos os estágios que acontecem, todos os acontecimentos uma grande oportunidade para que nós possamos renovar esse vínculo com ele e cada vez mais atribuir esse não a nada além dele, né? Então, vamos ver aí, vamos nos deparar com bastante paradoxos ainda ao longo do nosso estudo. Então, o que acontece? Nós temos esses R's aqui, são Hashimotos, né? Então, a partir do momento que nós decidimos entrar nesse sistema espiritual, começam a surgir memórias espirituais, né? Memórias de que, no momento que a gente foi conectado, no momento dessa conexão que nós tivemos ao longo aí do nosso desenvolvimento, desde cima a baixo, né? E de abaixo a cima. Então, esses Hashimotos, elas vêm surgindo para que essa teia, para que essa gama de conexões, para que essa gama de integração de elementos possa ficar cada vez mais integrada, né? E essa conformação do Criador, esse plano da criação possa ser revelado, né? Se torne visível, ok? Então, cada Hashimô, que é memória, né? O Hashimô, a tradução para Hashimô é memória. Então, nós temos aí essa teiazinha sendo formada, né? Tem a Hashimô 1, então começa ali o progresso como se fosse um escaneamento ali do sistema espiritual. Ok? Então, vamos... Vocês estão vendo aí? Tá legal? Tá vendo? Dá para ver eu passei para o mapa agora. Vocês estão vendo o mapa? Beleza. É esse do coração aí, Toninho? Do coração. Tá. Beleza. Ô, Toninho, você citou o primeiro parágrafo do Shamat 1. Uhum. Você ia abordar alguma coisa a respeito dele lá? Não, o que a gente pretende aqui é dar como tarefa, né, também. Tem alguns trechos assim, né, mas a gente prefere deixar o Shamat para que seja uma tarefa aí de casa para os amigos lerem, né? Estamos tentando aí criar esse desejo. Mas se quiser tecer algum comentário sobre o Shamat 1, fica à vontade. Inclusive o amigo Max aqui, até disse que achou um link do Shamat aqui no Kabbalah Info. Então, os amigos podem copiar já do Max aqui. E fica aí uma tarefa para essa semana, que é fazer uma leitura desse artigo número 1, Não Há Nada Além Dele, que lá até acho que está escrito como Divindade no Exílio, não sei. Às vezes tem esse título, mas é a mesma coisa. É o Não Há Nada Além Dele ou Divindade no Exílio. Então, aproveita aí o link do Max, está no chat. É bem legal, né, essa questão da divindade no exílio, né, a questão do não há nada além dele. Então, é bem legal, assim, vocês vão sentir um gosto bem interessante lendo o Shamat, né. São artigos curtinhos, né, o Shamat é legal por causa disso, que são artigos bem curtinhos, né. Então, fica aí a leitura para vocês, né, do Shamat. Talvez tenha aqui só um fragmentozinho para a gente... Só mais um fragmento do Shamat para a gente poder... Toninho, eu acho melhor você avançar, né? Vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos lá. Shamat já ficou para casa. Então, beleza. Então, vamos entender qual é o conceito, né, de fé cabalística e fé popular. O Aguinaldo já deu uma introdução. Tem um vídeo aqui bem legal sobre a fé
né, que o Criador não muda. Então, vou pedir para o Carlos colocar para a gente. Não sei se é um vídeo grande ou um vídeo pequeno. Esse é o menorzinho, né? Eu acho que é o grande, né? É o grande. É. Beleza. Quer que coloque? Vamos colocar. Vamos lá. Says that the creator is nature, or everything, thoughts, actions, everything that has to do with a reaction in man and in nature. Why we, the majority of the Jews, learn to talk, to ask, to be afraid of God. For example, blessed are you, our God, King of the world, who sanctified us with his commandments and commanded us to. With this sentence we ask God. So what's the right thing to do? If I put a note on the Wailing Wall, what do I believe? Who does it come to? My hopes or to the Creator? He isn't listening. He isn't hearing. God forbid that we should think that he has any ears or hands or legs or any senses. We're not talking about personality, a person, the way we understand it. It's a natural force. God in Gematria is nature. So either we're talking about following nature's laws or God's commandments. It's all the same. That's what Baal HaSulam writes in the essence of religion and its purpose, as well as in the peace. Yes. Thank you. So what happens is we just need to relate to it in this way. A person who prays changes the desire in his heart by that. And as he changes himself, he, with that common force, with the general force, it's a fixed force. So a person changes all the time. The difference between us, those who study Kabbalah, and those who engage in other methods, including religion, is that a person who believes, a religious person who believes, or any person thinks that the Creator should change. The Creator doesn't change. He is benevolent to the good and to the bad. Absolutely, it's not changing. I, the Lord, do not change. What changes is you. If you know how to change according to the Creator, then you are awarded abundance. That's why the wisdom of Kabbalah talks about a change in you, not a change in the Creator. We can cry our whole lives for the Creator to change towards us, but if we don't change by that, He will not, because He's got nothing to change. He's an absolute benevolent. Why should He change? How can He change? So how do we change? The wisdom of Kabbalah teaches you how to draw the upper light from above, which is called the light that corrects you. It's called surrounding light. It is written about it in the introduction to the Sefer Sefirot and several other places. Only through this light does one change. So we have only one problem. We are standing opposite a law called God. And if we want to be happy, we need to come closer to that law to know how to keep it. Just as with any law in reality, if we know how to keep it, it's a law. We gain by it. It's the same here. If I know this law and how I can realize it correctly and come closer to it, then I benefit. That's what the Creator wants of us, to come closer to Him, to be like Him, because by that we have abundance. And the wisdom of Kabbalah explains how we can do that. It's a method for man's correction, to match the Creator. We draw a certain spiritual force called the upper light, and it affects us, it changes us, precisely according to this law. And then we achieve a good life. What does this law say? This law says you have to be like God, benevolent, and in love with others. Very simple. But how do I do it? I don't know how to do it. I have no desire for it, no strength to do it. So it says you don't need to. Just study. By studying, you get this force that gradually corrects you more and more and more. And then you come closer to the Creator and you achieve that good state. To begin with, of course, you're totally incapable. You don't even want to come closer to it.
You don't want the corrections. But nature is built in such a way that if you study Kabbalah, it brings you closer and corrects you. So a person is born to be like God? Yes. Return always unto the Lord your God. Any person? Any person. They shall all know me from the least of them unto the greatest of them. Everyone. The whole of humanity? The whole of humanity, not just the people of Israel. Oh, the whole of humanity. And my house shall be called the house of prayer to all the peoples. Muito bom, muito bom. Então, tem alguma pergunta a mais? Ele disse aí no final, né? A gente não tem que fazer nada, é a luz que faz todo o trabalho. A gente só tem que fazer um esforço e pedir pela correção. Esse dito meio shekel, que é a meia moeda, né, hebraica. A gente coloca meia moeda e o Criador coloca o resto da moeda, a outra metade, né? E nós temos que atribuir todos os casos da realidade ao Criador, para que a gente, né, exerça, né, o não há nada além dele. Em toda a criação, não existe nada além disso, do Kli e da luz. Quer dizer, o desejo de recepção e a luz, que representa o Criador. E por isso, todos os casos da realidade são para ele. E é a luz que faz todo o trabalho, toda a correção. A gente só tem que pedir, tem que criar a carência, né? Se não tiver Kli, não tem luz para preencher. Preencher o quê? Se não tiver Kli. Então, precisamos criar o Kli, e o Kli é só o desejo e a carência. E a luz vai fazer o resto do trabalho. Toninho? Muito bom. Vou tentar só, acho que talvez são os conceitos que são mais importantes, né? Acho que muita coisa já foi dita aqui, né? Então, essa questão da adesão e autonomia foi bem explorada pelo Carlos, né? Como é que a gente, né, a questão de como é que é possível unificar seu Criador e, ao mesmo tempo, manter a independência da criatura. Isso também é um paradoxo, né? Como é que você vai, ao mesmo tempo, estar conectado ao Criador e manter a independência, né? O que a Kabbalah nos traz é que, a partir do momento que nós nos aderimos ao Criador, é o nosso ponto de liberdade, né? Que nós ocupamos ali o nosso ponto ideal dentro desse sistema da alma de Adam Rishon. Então, esse seria o ponto mais relaxado, né, dentro desse grande sistema. E também tem outra coisa muito interessante, né? Porque tudo gira em torno do prazer e o doador do prazer, né? Da importância que tem o doador do prazer. Então, quanto mais importante nós... então, por isso que os professores, né, todos aqueles que estudam Kabbalah vão falar isso insistentemente, falar da importância do Criador. Então, é sempre importante, dentro de uma reunião cabalística, essa importância do Criador. Porque existe um exemplo até, né, da questão de você, se for uma xícara de chá não pode ser, às vezes, irrelevante, né? Alguém te chamar, vamos tomar um chá lá em casa, né? Você pode ir ou não, né? Mas se a rainha da Inglaterra te chamar para um chá, talvez você vá até de graça, né? Isso seja um grande evento e isso possa ser uma história que você vai contar aí por toda a sua vida. Então, depende da importância que você atribui àquele doador do prazer. Ok? Né? E a gente já falou um pouco da Marson. Essa Marson, ela, a partir do momento que você atravessa essa Marson, você vai possuir o controle sobre o desejo e as sensações, né? E depois do ponto no coração, a sua função como estudante de Kabbalah, né, e um aspirante aí às qualidades espirituais, o que você deve focar, onde você deve depositar o esforço nos livros, no Rav, nos amigos, enfim, todos esses elementos aí você vai depositando aí e cada vez mais se esforçando e jogando uma moedinha lá, né? Depois de uma grande soma, isso vai ter resultados, ok? E também fala desse momento mágico, né, que não há nada além dele, né? Então isso para Kabbalah, isso é um momento mágico, né? Se descobre que realmente não existe nada além dele e você começa ali a já não ser mais manejado, né, exclusivamente pelo desejo de receber. Então o que diz aqui é o seguinte: a partir desse momento já não somos mais manejados pelo desejo de receber inconscientemente. Então fica aí também uma retórica para vocês, né? Como podemos despertar em nós, com a maior frequência possível, o pensamento de não há nada além dele.
né, o que disse que os grandes cabalistas eles passavam por estados assim cada vez mais frequentes, né? Então eles tinham subidas e descidas assim, muito violentas, né? Em minutos eles tinham centenas de subidas e descidas, né? Então a frequência vai aumentando de acordo com a sua capacidade de sobrepor esses estados, né? Você vai ali, o criador dentro do sistema, né? De acordo com a sua caminhada, ele vai ali cada vez mais te colocando obstáculos mais complexos, né? Tem até uma frase bem interessante que é interessante nós lermos, que é uma frase que foi de um post recente do Ravi, do post chamado Subjugação, a principal ação espiritual. Então ele diz o seguinte, tá me atrapalhando aqui. Primeiro, o Criador envia pequenas perturbações, peso do coração, incompreensão, confusão e fadiga. Depois surgem problemas mais sérios que não podem ser resolvidos com uma frase, não há outro além dele, mas requer todo um processo de trabalho. Não é mais 2 mais 2, mas uma fórmula mais complexa. Não importa o que aconteça, nós nos movemos no caminho da subjugação, querendo coroar o Criador para governar sobre tudo o que acontece, para que ele seja o único governante, a fonte única e a razão, além do qual não há nada. Este é o nosso trabalho constante. Essa palavra aqui, às vezes, pode causar um determinado incômodo em algumas pessoas. Subjugação, não vou me subjugar a nada. Depende de qual sistema você está se subjugando, né? O sistema superior é uma boa subjugar ele. Então, o desejo de receber, ele vai resistir, né? Ele vai ser contra qualquer coisa espiritual, ele vai ser contra, ele vai resistir, porque nós fomos, desde a mais tenra idade, educados como egoístas, né? E criados como egoístas. Então, nada mais natural para o desejo de receber quando começa a querer entrar no mundo espiritual que ele resista, né? Então, é interessante. Imagine você não gosta de jiló, imagine você ter que comer jiló, né? Então, você vai resistir ali o tempo inteiro. Ok? Tem uma frase também que é muito legal, que consegue também abarcar algumas dúvidas aí, né? E amalgamar algumas questões que nós temos com relação à filosofia e ciência, né? Então ele fala o seguinte, está na apostila, né? As diversas práticas religiosas anulam o homem e glorificam o Criador. Os diferentes métodos científicos anulam o Criador e glorificam o homem. A sabedoria da Kabbalah conecta justamente os dois opostos e os combina juntos. Através dela, o homem descobre a imagem completa na qual se conectam juntas todas as partes da existência. Então, a Kabbalah vem com essa missão, né, de conectar opostos que aparentemente não eram conectáveis. Ok? E talvez no último momento aqui, essa frase também é uma frase que vocês vão ouvir bastante, né? Que se eu não me preocupar por mim, quem o fará? Né? Então é bem contraditório, porque se não há nada além dele, como é que vai haver essa frase? Né? Se eu não me preocupar por mim, quem o fará? Né? A partir do ponto no coração você já começa a ficar um pouco mais a propriedade, né? A questão do livre-arbítrio já fica mais clara. Né? Então, a frase é se eu se preocupar, né, ela dá mas a frase é se eu não for por mim, né? Significa se eu não tomar a iniciativa. A história do vermezinho no rabanete, dentro do rabanete, né? Então quer dizer, tem um mundo lá fora. Então se eu não tomar a iniciativa de saber, né, que é o ponto que nasce na pessoa de descobrir o que é lá fora, um mundo superior, ela sempre vai ficar dentro do rabanete, hein, Toninho? Acho que complementando essa frase aí para dar uma... Muito bom. Pô, muito legal. Realmente, né? Várias alegorias vão surgir. Essa do rabanete é muito boa. Muito boa. Legal. Isso é uma visão muito... complementou, assim, muito bem. Porque, realmente, né? Se você nunca viu lá fora, como é que você vai saber o que é? Eu comparo, assim, essa parte como uma pessoa descobrindo a sabedoria da Kabbalah, né? Ela deve tomar consciência de que alguma coisa empurrou ela para descobrir isso, né? É como a gente diz, né, na Kabbalah, não há acaso no mundo, né? Não há acaso e não há nenhum acidente no mundo, né? É o que a gente está estudando, né? Não há nenhuma força que conduza tudo além do Criador, né? Então é assim, à medida que os amigos do estudantes estão chegando,
Eles começam a ter uma nova perspectiva, né? E um novo impulso, e começam a entender até que uma nova força conduziu eles a isso, né? Acho que é por aí. Verdade, né? Até a condição de estar nesse momento agora, estudando a espiritualidade, é livre, né, da nossa propriedade. Então, isso é importante também incluir isso dentro do cálculo, né? Muito bom, muito bom. Então, eu acho que esse grande desafio, essas grandes contradições, né, conseguir conectar essa força, né, essa força motriz, que é o desejo de receber, e o plano da criação, conseguir formar essa imagem, né, sem haver nenhum tipo de anulação, porque todos os elementos, tudo que foi criado, né, até a forma mais modesta de vida, ela tem uma razão da existência. Então, isso é um grande desafio, né, conseguir formar essa imagem sem haver a anulação de nenhum elemento, né, ou o criador ou a criatura, e as contradições do desejo de receber e o desejo de doar. Ok? Então, isso é o que a gente queria falar por hoje. Tinha também a parte da Shekhinah, né, talvez só um trecho. Também vamos colocar para vocês lá no Facebook, né, e para aqueles também que queiram que a gente envie para vocês, são 2 textos, né? E tem esse aqui, que é a Divindade no Exílio, que é muito legal, que fala sobre esse tema, né? Então é um tema bem legal, e ele fala aqui, eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui, para a gente encerrar esse assunto, né? E chegamos aí no nosso horário limite. Então o Santo Zohar diz, ele é Shohen, habitante, e ela é Shekhinah, divindade. Nós devemos interpretar suas palavras. É sabido que a respeito da luz superior é dito que não há mudanças, assim como está escrito que eu, o Senhor, não mudo. Todos os nomes e apelações são apenas a respeito dos Kelim, vasos, que é o desejo de receber contido em Malhut, a raiz da criação. De lá se pendura para esse mundo, para as criaturas. Ok? Então, a Shekhinah é esse vaso que nós estamos construindo aí em conjunto, né? Então, a partir do momento que nós construímos isso de forma correta, podemos aí receber a luz do Criador. Então, acho que é por aí. Tinha mais um pouquinho, mas isso não vai extrapolar um pouco o tempo de nós, nosso tempo. Então, vou enviar para vocês lá no Facebook. Excelente, Toninho. Aguinaldo, quer complementar alguma coisa? Por favor. Bom, amigo, só no finalzinho, eu vou ser rapidinho aqui, só comentando que a gente falou sobre a fé na Kabbalah e a fé na religião. O Max fez uma pergunta ali, que ouviu falar da árvore da morte, seria o inverso da árvore da vida, qual seria a função, tal. Nós não usamos esse termo árvore da morte, a gente não desconhece na nossa Kabbalah. É uma Kabbalah que usa o termo árvore da vida, tá? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que são os termos que existem na Torá. Então, mas existe, a gente tem que tomar cuidado com as Kabbalahs místicas. E misturam também religião, misticismo, etc. Então, a gente procura trabalhar na Kabbalah do Binei Baru de um modo bastante ligado às fontes autênticas. Falando na Torá não existe a árvore da morte, ela existe a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Aquela do fruto, que eles falam que é uma maçã e tal, né? A gente vai procurar usar esses termos aí que a gente conhece, que está na Torá. É isso aí, amigos. Segue aí, Carlos. Bem, amigos, na verdade, estamos terminando, né? Estamos aí, chegamos ao nosso limite. Não tivemos muitas perguntas hoje, vocês estão com poucas carências. Precisam preparar, né, melhor as perguntas e chegar aqui para a gente ter mais carências, né? mais perguntas. As perguntas nos desenvolvem aqui. Então, amigos, é isso. Márcio, quer falar alguma coisa para terminar? Eu quero agradecer a vocês aí, foi uma aula muito boa, né? E também recomendar aos estudantes aí, os novatos, que eles leiam, né, o conteúdo da aula que vem junto do vídeo lá. Porque, na verdade, aqui a gente consegue fazer só uma síntese, né, Carlos? Não dá nem para
A gente até tenta começar a falar alguma coisa, o tempo já estoura, não dá, porque é um conteúdo muito grande, é muito vasto, e a Kabbalah é um estudo de uma vida inteira, praticamente, né? Então, acho que é esse o conselho, estudar os textos antes, né, que vem lá na aula lá, e é isso aí. Agradecer a vocês aí, um abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, amigos. Então, vamos deixar aí vocês até semana, né? Vamos continuar, estamos aí nas nossas 2 últimas semanas, depois a gente continua, né, na outra fase do curso. Juninho, se despedir? Só dar boa noite e agradecer a presença de todos. É uma alegria aí poder estar sendo essa ponte, né, para o Ravi. Aqui nós somos uma ponte, né, para que depois vocês possam assistir a aula com o Ravi e daqui a pouco vocês vão estar também fazendo essa função aqui de dar aula também, né? Então, é isso aí. Obrigado a todos. Amigos, até a semana. Tudo de bom aí, durante. E se puderem ler, então, o Shamat número 1, né? Não há ninguém além dele, ou Divindade no Exílio, dependendo do que vocês baixarem, é interessante. Fica aí com uma primeira tarefa de casa. Sem compromisso nenhum, hein, amigo? Se puder ler, lê. Se não puder, não tem importância, não. Até então, amigos. Obrigado aí por tudo.